Você já ouviu alguém falar, nossa, para viajar, para cicloviajar, para viajar de bike, eu preciso ter uma bike muito cara, uma bike Aro 29, com freio a disco. Mas essa falatória que tem, muitas vezes a gente achar que precisa o melhor para viajar, isso faz com que a gente perca muitas coisas boas da viagem. Então vem comigo hoje que eu vou contar um pouquinho da história da minha bike, o seu Madruga, ou para os mais íntimos o Madruguinha, né? Antes de mais nada, família, já vai deixando o seu like aí para ajudar nós no canal, que o YouTube ajuda muitos canais, que quando tiver mais curtida, mais eles ajudam. Então dá o curtida aí, se não é inscrito no canal, já se inscreve, que tá quase saindo a segunda temporada. E a história da minha bike com ela foi muito louco, porque eu não sabia que tipo de bike que eu iria ter que comprar, eu não sabia qual é o aro, nada. Essa bike, na real, ela foi comprada muito pela aparência. A gente tinha feito uma rifa e sobrou R$500, que era o preço que eu podia pagar nela. Aí surgiu essa bike, ela tava bem pintadinha, bem bonitinha e tal, e aí eu fui pela aparência, sem pouco conhecimento, bem pouco conhecimento. Então foi uma questão assim, esteticamente tá legal, dei uma testada, comprei ela. Só que era uma bike usada, então logamente a gente já fez a nossa primeira cicloviagem de 2-3 diazinhos, que a gente foi até a praia e voltou. E lá na volta, olha que loucura, né? A gente estava a 30 km de casa e no meio da BR a minha bike ela quebrou o rolamento. E aí a bike já não andava mais, então paramos ali no meio da BR, a gente tinha muito pouco sabedoria do que fazer naquele momento, até se desesperamos um pouco. E aí a Lu continuou até chegar lá na casa, que a gente estava ficando na casa dos meus pais. E aí meu pai veio fazer o frete e conseguiu me levar até em casa. E aí já começou os perrengues com essa bike, né? Então o que é o intuito aqui? É mostrar como os perrengues também nos ajudam. Que é o caso da bike, porque teve esse perrengue, então eu tive que levar num ciclista. E aí tinha um ciclista lá perto de casa, que era amigo da família, então eu levei lá, ele me ensinou muitas coisas para arrumar a bike. Então esse primeiro perrengue nos deu a entrada para abrir novas sabedorias de como consertar a bike, de como fazer as manutenções. A gente percebeu que precisava comprar algumas peças, ele deu umas dicas muito boas do que levar de extra, do que não precisa levar. Então esse perrengue nos ajudou muito na viagem. Logo a gente já saiu para a cicloviagem. Então andamos, se eu não me engano, mais 3 dias e a gente estava numa prainha ali perto de Laguna. E a minha bike, a parte de trás aqui, a catraca, ela quebrou e não estava mais rolando a bike. Então também, numa cidadezinha pequenininha, já contei até essa história aqui. E do nada a gente achou um cara que fazia algumas manutenções para alguém de vez em quando. E aí, olha, fomos recebidos muito bem, fizemos uma amizade muito legal lá. O senhor também me ensinou umas outras coisas da bike, trocamos muito afeto, conseguimos almoçar lá na casa dele. Vim aqui pro seu Otto dar uma olhada. Vamos ver se ele consegue salvar nós, se Deus quiser. Que a gente tem que chegar até Laguna ainda hoje. Então mais um perrengue, que se eu tivesse uma bike zerada a gente não ia passar, talvez não ia conhecer essas pessoas, né? Que foram assim, demais naquele dia, foi algo surreal. Então a gente percebe muito, família, como se a gente se afastar dos problemas, pode ser que a gente perca algumas coisas da vida, de vez em quando é o problema que a gente tem que enfrentar, né? Então se a gente começar a fugir, pode ser que a gente perca os melhores momentos da nossa vida por causa do medo. Então a gente saiu de bike, vai assim, quando tiver um perrengue a gente vai resolver no meio do caminho, né? Então logo depois desse perrengue, mais pra frente um pouquinho, lá em Santa Catarina, lá no Morro do Siriu, a gente subiu, aí descemos, a descida era muito ruim. E no outro dia, quando a gente saiu com a bike, logo eu desci uma descidinha assim, bem pequena até, quebrou aí a roda de trás, né? Porque a roda que a gente tinha trocado antes lá, ela era mais frágil. Então ela quebrou, eu tive que levar a bike 5 km caminhando. Aí ó, quebrou a roda da bike. Estourou a roda, estourou tudo. Olha ali como é que ficou a bike, a roda. Até que a gente encontrou um lugar, acho que mais barato que a gente já passou, que era um ciclista lá em Paulo Lopes. E aí esse ciclista fez umas manutenções muito interessantes na nossa bike e tudo com preço assim, ó, o cara foi muito camarada. Então mais uma pessoa também que modificou a nossa viagem. E não para por aí, né? Ainda teve mais coisa ali em Santa Catarina ainda.
em Tijucas, a minha bike da frente, ela quebrou o aro, mas um pouquinho só, então eu ouvi o barulho e falei, olha o que aconteceu aqui. Aí fomos ver, quebrou o aro. Ela tem uma deformação aqui, ó, tá tendo uma deformação. E eu acho que ela vai estourar a roda. Tá bem torta. Tá muito torta ali, ó. Só que tava muito distante, não, a gente tava uns 10 km de Tijucas, só que já era meio-dia, então ali na cidade nada ia estar aberto porque era sábado. E sábado depois do meio-dia nada mais está aberto. Aí tivemos que passar de Tijuca bem na manha para não quebrar o aro. Aí quando chegamos lá em Bombinhas, mas nem foi em Bombinhas, foi na praia antes, que é Pererequê, a gente parou assim e tinha um ciclista aberto, olha que milagre, né? Mas olha, isso ainda não é o final da história. A gente parou ali no ciclista, fizemos o que tinha que fazer, muito massa. Aí como a gente não conseguia avançar por causa do horário, que demorou um pouco, a gente teve que dormir num lugar provisório, na frente de uma casa. E no outro dia de manhã a gente saiu assim para ver para onde a gente ia, paramos no posto e lá nesse posto a gente conheceu um grande irmão herculano, que a gente passou uns dias em Bombinhas assim, ó, muito bem recebido. Olha, pessoa da família, né? O herculano e a família lá, ó, nos receberam muito bem. Então, a bike foi dando perrengue nos momentos talvez que a gente mais precisasse de outras coisas e foi exatamente o que a gente precisava. Então essa bike ela é um Frankenstein, mas um Frankenstein muito bom, né? Muito bom porque nos deu tudo que a gente estava precisando quando ela estava estragada. E aí essa foi a última vez que ela estragou, depois o resto foi tudo upgrade. A gente conseguiu colocar lá em Guaratuba esses chifrezinhos, né? Agora aqui em São Paulo a gente conseguiu botar o bagageiro da frente para levar esses alforjes novos que a gente ganhou. E aí agora a gente vai ter mais lugar para botar as nossas coisas na bike. E também agora em São Paulo eu fiz uma manutençãozinha, vocês viram no último vídeo do vlog nosso, que a gente fez uma manutençãozinha, então botei tudo novo. Agora ela tá mais Frankenstein do que nunca, cada vez com umas peças diferentes, né? Ela nunca foi 100% a mesma. Mas é uma baita de uma bike. Então na real a mensagem é que muitas vezes a gente não precisa ter as melhores coisas e não precisa ter medo talvez dos problemas que vão surgir com as coisas que a gente não tem muito boas. Acontece, vai acontecer problemas, até se a gente tiver a melhor bike, ela, em algum momento ela vai estragar, né? Então eu vejo que um dos meus grandes medos antes de sair para uma cicloviagem era o medo do que se estragar, o que eu vou fazer? Pô, se estragar tu vai ver o que tu vai fazer. Vai acontecer, ninguém vai sair disso da bike, ninguém vai viajar o mundo sem estragar a bike. Então vai assim mesmo, que não tem jeito. E se gostou desse vídeo, família, deixa o joinha aí pra nós, que nos ajuda muito esse joinha. E comenta aí pra mim, quais os medos que você tem antes de sair para uma cicloviagem ou até antes de encarar os seus próprios sonhos, quais os medos que te travam? Fala aí pra nós, porque a gente tá pensando em fazer um vídeo sobre os medos, que é uma coisa que impacta muito a nossa vida. Beleza, família? Um abraço pra vocês, valeu demais, tamo junto, vamos!